Boa noite, Vânia, boa noite, Giovanni, Guto, Gabi. Olá, Oi, boa Camila, noite. Tudo boa bom, noite, Luciana? tudo? Que Prazer bom. te ter aqui hoje. Ai, que bom que deu certo o nosso encontro. Fico muito feliz. Apesar da distância física, né, que a nossa distância Sim, é muito grande, já vamos ficar, mas estamos aqui conectadas, né? a gente é uma das vantagens que a gente está tirando dessa pandemia é conseguir diminuir e encurtar distâncias, né? Com certeza. E poder trocar muito conhecimento e principalmente compartilhar, né? Porque a nossa ideia aqui hoje, assim como nas outras lives, é exatamente poder compartilhar a nossa experiência, nosso conhecimento profissional com as pessoas que estão nos assistindo, com o objetivo de ajudar no dia a dia, sanar dúvidas, né? O nosso objetivo é esse. E aqui, hoje, como nas minhas outras lives, acredito que nas da Camila também, o nosso foco é o direito de família, especificamente na intersecção do direito de família com a psicologia. Eu vou me Uhum. apresentar bem brevemente, aí depois eu passo para ti a palavra. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga jurídica, eu tenho formações em direito e em psicologia, especialização em psicologia e a síndrome de alienação parental, que é o nosso tema hoje, inclusive. Para isso, então, eu estou recebendo a doutora Camila, que, como eu já falei, ela é advogada na área de família, e eu passo para ti, Camila, a palavra para que tu possa fazer uma apresentação e já iniciar no tema. Já começarmos. É bom demais estar aqui hoje. Eu agradeço o convite. Meu nome é Camila. Quem não me conhece pode entrar lá no Instagram, A Família no Direito. Eu sempre estou postando tema de direito de família lá. Inclusive, ontem eu dei uma chamadinha sobre o nosso tema de hoje, que é um tema que eu acho que é muito caro para todos nós. Acho que não só quem tem filhos, mas acho que a sociedade inteira tem que se preocupar com esse tema, porque afinal de contas a nossa Constituição diz que é dever de todos, né, a proteção da criança e do adolescente, não só dos pais, nem dos avós ou dos tios. Esse tema da alienação parental, ele se mostra problemático, ele se mostra pertinente e acho que é uma das interseções mais claras que eu consigo enxergar no direito de família e da psicologia, da importância que a gente tem dessa mistura de disciplinas, né? E aí, para explicar já de cara, para quem não sabe, a alienação parental, o que é, né? A gente tem uma lei que ela data de 2010 e traz um conceito de alienação parental que eu vou resumir para vocês para sair da linguagem jurídica. O que seria alienação parental? É a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que ele repudie um dos genitores. O que dificulta a formação de vínculos, a formação de um elo entre a criança e o adolescente e o seu genitor, ou até a manutenção desses vínculos, né? A criança pode ter um vínculo já, uma relação boa, sofrer alienação e esse vínculo ser rompido, ser quebrado e ser prejudicado diante disso. E aí eu já vou te dizer, Luciana, que na hora que quiser me interromper, fica à vontade, tá? Pode deixar. A alienação parental, ela pode ser promovida por quase qualquer pessoa. A lei, ela deixa bem claro que não é só o outro genitor que pode promover a alienação parental. Tanto os avós, como tios, como qualquer pessoa que esteja na responsabilidade, que tem autoridade sobre aquela criança, pode promover a alienação parental. E aí é um caso que surge muito, e eu tenho escutado muito, incrivelmente, é a alienação parental promovida por babás. Veja você interessante, eu acredito que o legislador, quando fez essa lei, não imaginou, talvez, que as babás estariam nesse polo ativo da alienação, né? E aí, para ficar mais claro,
a lei também dá alguns exemplos de alienação parental, que é a campanha de desqualificar um genitor, aquele famoso falar mal do outro pai. Falar mal da mãe ou falar mal do pai para o filho. E a gente acha, talvez isso tenha caído tanto no comum da sociedade que seja tratado com só menos importância. E eu vejo que a lei ela trouxe essa possibilidade de isso parar de ser o senso comum, parar de ser uma coisa que acontece, todo mundo faz. Para as pessoas começarem a enxergar isso com o problema que tem por trás. Não é só um simples ato de falar mal uma vez ou outra. Aquilo traz toda uma consequência que a Luciana vai poder explicar para a gente depois. Questão de omissão de informações entre os genitores. Geralmente, aquele genitor que detém a guarda, ou mesmo o genitor com que a criança convive, com quem a criança vive, tem a moradia, ele pode omitir informações escolares, informações médicas. Isso também caracteriza a alienação parental. Dificultar o contato com a criança, não repassar ligações, não repassar recados. Tudo isso são pequenos exemplos que a gente vê no dia a dia como uma coisa super comum, uma coisa praticada, acho que talvez por grande parte das famílias, e não só em casos de divórcio, né, que a gente também tem que deixar claro, e não pode ser tratada como uma coisa correta. A lei traz algumas sanções que eu não gosto nem de chamar de sanções, sabe, Luciana? Porque a lei fala de inibir ou de atenuar os atos de alienação. Então, se você está tentando inibir esse ato, não chega a ser uma sanção, né? É uma coisa prévia. Então, a lei determina que o juiz que verifica aquela alienação, ele pode tanto advertir o alienador, como ele pode multá-lo, como ele pode reverter a guarda. Por exemplo, uma mãe que tem a guarda unilateral da criança ou do adolescente está praticando os atos de alienação. O juiz, ao tomar conhecimento daquilo, a depender da gravidade da situação, ele pode fazer essa reversão de guarda, ou seja, passar a guarda da criança, do menor, para o outro genitor. E aí eu já entro num ponto que vou te passar a palavra, que é justamente quando essa alienação chegou a um ponto que essa reversão de guarda ela nem pode acontecer. Porque veja você, uma criança, e eu coloco como criança aqui, porque talvez os adolescentes já tenham um discernimento um pouco maior para poder acompanhar o que é realidade ou não, mas ainda assim sofrem demais com a alienação. Uma criança que escutou de um dos genitores várias condutas de vilão atribuídas ao outro genitor, o juiz vai e determina a reversão da guarda. Como é que aquela criança vai aceitar viver com aquele genitor que ela tem como a pior pessoa do mundo ou um vilão da história, entendeu? A pessoa que fez a mãe sofrer, a pessoa que o abandonou, nem cabe, né? Nem caberia. E aí, nesses casos, o juiz ele pode determinar que a guarda vá para um terceiro, para os avós, ou para um tio, ou para um parente mais próximo. E aí eu vou deixar tu falar um pouquinho para a gente poder ir introduzindo outros temas. Acho importante só a gente, porque tem muita gente aqui, e é importante, Luciana, a gente deixar esse tema claro para todo mundo. Tem muita gente aqui que não é do direito, tem muita gente da psicologia, mas tem muita gente que está para entender mesmo o que é a alienação parental. E eu acho que quanto mais a gente falar desse tema, quanto mais esse tema for escutado, entendido, mais ele vai ser prevenido, sabe? Concordo plenamente, Camila. A ideia é bem essa. Com certeza, muitas pessoas que estão assistindo passam por esse problema, já passaram ou conhecem pessoas próximas que estão passando por ele. Porque a alienação parental é um fenômeno muito comum, infelizmente, porque é um fenômeno grave, sério, extremamente danoso para as crianças e para os adolescentes, que são seres em formação. Porém, nós sabemos que a incidência é muito alta. Então, as pessoas... E, de fato, a melhor forma de prevenir é falar sobre isso.
É que as Uhum. pessoas realmente entendam e se deem conta e identifiquem. Porque como tu bem falaste, as sanções da lei, elas teriam por objetivo prevenir ou talvez estancar esse processo no início. Eu vou falar das fases depois, mas a ideia é tentar interromper esse processo o quanto antes, porque nós sabemos que a gravidade ela só vai aumentando ao longo do tempo. Então, quanto antes a gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo e busquem soluções, menor vai ser o dano que essas crianças, esses adolescentes vão sofrer. Então, assim, foi ótima essa tua fala inicial, assim, conceitualizando a alienação parental. Eu acho importante, assim, falando pelo viés da psicologia, colocar que a alienação parental normalmente acontece após uma separação, quando uma das pessoas, ou as duas às vezes, não conseguem elaborar bem o luto dessa separação. Uhum. E aí elas não conseguem, não conseguindo lidar com esse sentimento de rejeição, normalmente aquela pessoa que não queria que o relacionamento se encerrasse, elas acabam desenvolvendo um desejo de vingança em relação ao ex-cônjuge. E o filho ou os filhos entram nesse processo como instrumentos dessa vingança. E aí que se inicia essa campanha difamatória em relação ao ex-cônjuge. Normalmente ela é perpetrada por aquele que tem a residência de referência, né, como nós Uhum. chamamos, em casos em que a guarda é compartilhada, ou então com aquele que detém a guarda unilateral, enfim, com quem a criança em relação àquele outro genitor que a criança convive menos. E o objetivo, Uhum. bem colocaste, é reduzir esse convívio ao máximo. E é importante deixar claro que o objetivo do alienador não é prejudicar a criança, mas sim atingir o ex-cônjuge. Porém, quem é mais afetado, porque o genitor alienador, claro que ele é extremamente afetado, mas os filhos, que são os instrumentos dessa alienação, são, Uhum. são os mais prejudicados, né? Então, Eles acabam recebendo a consequência muito mais grave, talvez, do que o próprio alienado, né? Porque são pessoas que ainda estão em formação. O alienado, obviamente, que sofre por ser privado do contato dos filhos, ou ser privado até do afeto dos filhos, mas os filhos, eles estão naquele processo de desenvolvimento e de formação. Então, aquilo ali como eu tenho lido, aquilo ali é uma consequência que talvez perdure para toda a vida, né? exato. Os estragos, eles são, assim, irreversíveis na maior parte dos casos, né? Mas para isso é importante a gente identificar esses estágios, né? Então, assim, voltando um pouco, a alienação parental, o conceito da alienação parental se refere a esses atos que a Camila bem colocou, perpetrados pelo genitor alienador, utilizando a criança, então, contra o genitor alienado. Esse processo, então, vai acontecendo, essas ações do genitor alienador, e isso vai fazendo com que a criança passe por um processo que é descrito na literatura pelo próprio autor que formulou o conceito de alienação parental, que é o Richard Gardner, um psiquiatra norte-americano lá na década de 80. Então, esses atos vão fazendo com que a criança passe por um processo de lavagem cerebral. É uma verdadeira manipulação da estrutura cognitiva e emocional da criança. Então, vários fenômenos vão acontecendo, do tipo, a criança ia apagando as memórias boas que ela tinha com aquele genitor. Ela começa a absorver esse discurso difamatório do alienador em relação ao alienado.
Então, nós observamos, assim, na prática, que a criança passa a utilizar uma linguagem que ela é uma linguagem de adulto, que não é compatível para a sua idade. Ela utiliza as chamadas frases emprestadas do genitor alienador. Então, o Gardner, esse teórico que formulou a alienação parental, ele criou um outro conceito que é a síndrome de alienação parental. O que seria essa síndrome? Síndrome já fala como se fosse, se refere a uma patologia, né? Então, a síndrome aconteceria no momento em que esse filho, essa criança, esse adolescente, absorve o discurso do genitor alienador e passa a acreditar naquilo como uma verdade. Então, o efeito da alienação parental se concretiza através do desenvolvimento da síndrome da alienação parental. E essa síndrome, como eu falei antes, ela tem vários estágios. No estágio leve, que é o estágio inicial, a criança ainda mantém bem os vínculos com ambos os genitores, porém ela começa um afastamento gradativo. No estágio moderado, ela já começa a resistir a encontrar o genitor alienado, mas no momento em que ela encontra ele, fica sozinha com ele, gradativamente somem esses problemas e ela consegue ter um convívio tranquilo com o genitor. O vínculo se sobrepõe, né? Isto. Mas no estágio grave, a criança já demonstra agressividade, violência, inclusive, quando ela é deixada com o genitor alienado. Isso dificulta ao máximo essa convivência, praticamente impossibilita. Os vínculos já estão totalmente comprometidos nesse último estágio. E aí foi quando tu bem falaste que a medida da reversão da guarda nessa situação, ela acaba sendo mais uma violência, porque a criança não está preparada para retomar esse convívio. E muitas vezes, inclusive, é sugerido a visitação assistida, né? Em que a criança não fica sozinha com o genitor alienado, mas alguém acompanha, normalmente um profissional da área da saúde, um psicólogo ou um assistente social. Então, é importante também falar, só para eu concluir, já devolver a palavra para ti, que a síndrome de alienação parental, esse conceito, ele é bastante criticado, porque não existiria nos manuais classificatórios das doenças a previsão da síndrome. Porém, uma notícia bem importante nessa área é que o Manual de Classificação Internacional das Doenças, o CID, na sua próxima edição, CID-11, em 2022, ele já trará uma previsão referente à alienação parental. O código, que ele tem códigos, letras e números, né, essa classificação, é o QE52 e se refere a problemas relacionados com as interações interpessoais na infância. Então, apesar de não ser, a nomenclatura não ser específica, síndrome da alienação parental, nesse diagnóstico vai se poder formalizar, digamos assim, esse fenômeno. E aproveitando esse teu gancho, Luciana, essa lei, ela está sendo, como a gente bem sabe, ela está sendo um objeto de ela pode ser objeto de uma revogação, né? Uma proposta que está correndo no nosso Congresso Nacional. E aí você fica com aquela curiosidade, né? Por que é que uma lei que teoricamente é benéfica, é favorável, ela está sendo objeto de questionamento? Por que querem revogar essa lei? E você pode ver que a legislação determinando o que é alienação parental é uma coisa única no Brasil. Não existe em nenhum outro país do mundo uma lei sobre alienação parental. Não quer dizer que os outros países não tratem da alienação parental, mas aqui existe. E por quê? Eu acho que o Brasil ele tem essa cultura legislativa muito grande. A gente sabe que se você fizer qualquer coisa aqui no Brasil, vira lei, né? A gente tem leis até cômicas, como do dia do macarrão. Então,
A gente tem lei para absolutamente tudo aqui no Brasil. E uma grande outra crítica que fizeram a essa lei, mas completamente infundada, é que essa lei ela seria misógina. Ou seja, que essa lei ela estaria, na verdade, prejudicando as mães em benefício dos pais. O que não faz o menor sentido, porque a lei em nenhum momento ela categoriza qual seria o pai alienador, qual seria o genitor, se seria a mãe. Em nenhum momento a lei faz essa distinção, ao contrário, ela sempre deixa bem aberto para os genitores. E aí, um outro ponto que soma, e aí eu vou introduzir ele aqui, é sobre a questão do abuso sexual. Um dos pontos que levantam muito criticando essa lei e levantam como bandeira para a revogação dessa lei é que ela, teoricamente, seria utilizada por abusadores para conseguir a guarda dos menores. Veja como as pessoas conseguem distorcer o objetivo da legislação, o objetivo do legislador ao promover a concretização de uma coisa que todo mundo já sabia que existe, porque a alienação parental não existe desde 2010, né? Seria muito infantil da nossa parte achar uma coisa dessa. Mas o que acontece? Como existem pessoas que fazem falsas acusações de abuso sexual, e aí eu vou deixar até para tu falar um pouco mais sobre a implantação das falsas memórias, que acho que é uma coisa extremamente importante quando você está falando de alienação parental, as pessoas acabam incutindo condutas de abusadores a pais que não são abusadores, e quando eu falo pais, eu falo no sentido genérico, pais e mães que não são abusadores, e aí com isso a legislação ela perde um pouco da força. Não porque a alienação não exista, mas porque as pessoas fazem falsas acusações. E o que acontece na prática? Se um dos genitores alega que o outro praticou algum abuso, alguma violação sexual no menor, aquele genitor vai ser de imediato afastado pelo judiciário. E essa conduta ela pode ser até prejudicial num outro momento, principalmente se você ver que aquilo, se você souber, se você vir que aquilo ali é uma falsa imputação, mas é uma conduta que o judiciário ele costuma adotar para proteger a criança, para proteger o adolescente. Porque, veja, se um dos genitores, que supostamente deveria proteger a criança, está abusando sexualmente, e o outro genitor, que supostamente também deveria proteger a criança, está atribuindo aquela conduta, o judiciário ele tem que dar meio que peraí, vamos parar tudo, vamos afastar, vamos colocar a criança na mão daquele genitor que supostamente seria mais confiável, para poder averiguar, para poder analisar, para poder ver se realmente procedem ou não essas acusações. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a implantação das falsas memórias e até dessa dificuldade que talvez os psicólogos tenham e enfrentem, e o papel do psicólogo é extremamente importante para o juiz, porque é um perito. O juiz ele vai decidir isso, não é o psicólogo que vai decidir se houve ou não abuso, é o juiz que vai decidir, mas a opinião do psicólogo eu acho que é a mais importante de todas as provas que a gente pode juntar, principalmente quando o abuso ele não envolve provas que deixam vestígios, que deixam, me fugiu completamente, que deixam o corpo de delito, que deixam para fazer realmente a perícia. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a implantação das falsas memórias, porque eu também acho que seja uma coisa bem comum. É bem complexo, na verdade, é tudo isso, né? Nós fizemos algumas lives a respeito da perícia psicológica. Uhum. E a perícia psicológica da alienação parental é a mais complexa. Porque o fenômeno todo é complexo. Tem muitos atores, como tu falaste, muitas vezes não se restringe aos pais, são avós, são babás, são madrastas, padrastos, né? E as formas pelas quais ela se manifesta são muito diversas. Às vezes são mais escancaradas, mas na maior parte das vezes são sutis. Então, é um fenômeno bem complexo. Concordo contigo que a avaliação psicológica ela é imprescindível nesses casos. E também já aproveito para dar minha opinião no sentido de que, dado o peso
da prova pericial nesses casos, é fundamental que seja garantida a sua qualidade. E para isso, o papel do assistente técnico é fundamental. Que, né, para quem não é do direito, enfim, não conhece, quando em um processo é chamado um psicólogo para fazer uma avaliação, uma perícia a respeito do caso e emitir uma opinião técnica, as partes, junto aos seus advogados, podem contratar profissionais da mesma área, no caso que nós estamos falando, psicólogos, para os assessorarem. Em que sentido? No sentido de avaliar a qualidade técnica dessa perícia. Então, vai ser mais um olhar ou mais 2 olhares, dependendo se ambas as partes contratarem um assistente técnico, sobre essa avaliação psicológica, o que vai dar uma maior chance de que essa perícia venha realmente a responder às questões legais, como essa principal aí que tu colocaste, que é o calcanhar de Aquiles aí, né, da lei. É onde as pessoas se apoiam para fazer a crítica. A Camila já explicou bem, mas eu vou reforçar alguma coisa para engrenar meu raciocínio aqui. Então, assim, toda a polêmica em função da lei, no sentido de revogá-la, veio a partir das falsas denúncias de abuso sexual, que muitas vezes são perpetradas pelos genitores alienadores. Porque, assim, vamos lembrar, o objetivo da alienação parental é afastar o filho do convívio com o outro genitor. O que pode ser mais difamatório para uma pessoa do que dizer que ela está abusando sexualmente do seu filho? Nada pode ser mais grave do que isso. Então, acusar falsamente alguém de cometer abuso sexual é gravíssimo, né? É crime, por mais que não seja crime na lei de alienação parental, é uma denunciação caluniosa. Então, dá para enquadrar como um crime essa falsa acusação. Porém, o que aconteceu e acontece, infelizmente, em alguns casos, na prática, é que sim, genitores que abusam sexualmente dos seus filhos alegam que a acusação do outro genitor em relação a esse fato é uma alienação parental. Quando, nesse caso, não é, né? Está acontecendo realmente o abuso. E aí, diante dessa alegação do genitor de que seria alienação parental e não um abuso real, muitas vezes essa inversão de guarda faria com que a criança ou o adolescente fosse para a convivência diária com o abusador. Então, isso acontece também. Infelizmente, acontece. E como é que se evita isso? A única forma de evitar é identificar o que realmente está acontecendo. Se é alienação parental ou se é um abuso real. E como também, né, Camila, o abuso sexual nem sempre envolve sequer contato físico, porque nós sabemos que expor uma criança ou adolescente, por exemplo, a vídeos, imagens, sem sequer tocá-la, já é uma forma de abuso sexual. Com certeza. E o abuso sexual é muito difícil de ser identificado, a não ser nos casos que tu colocaste, né, que tenha corpo de delito. Então, assim, nesses casos de falsa acusação ou acusação real de abuso sexual, é que a perícia é mais difícil. Porque é muito complicado identificar junto à criança se ela efetivamente sofreu o abuso sexual ou se ela está sob as falsas memórias, sob o domínio das falsas memórias que tu colocaste. O que são essas falsas memórias?
As falsas memórias são memórias que são implantadas de fora para dentro. Na alienação parental, vamos pegar que é o que nós estamos falando aqui, esse genitor alienador, ele martela tanto nessa tecla e vai inserindo informações na cabeça da criança, que é um ser informação, nós já falamos, que aquela vivência que ela não teve, ela passa a ter recordações, ela tem elementos cognitivos, elementos emocionais relacionados a essa vivência, que ela de fato nunca teve. Mas não, as diferenças entre uma memória real e uma memória falsa, uma falsa memória, elas são muito sutis e extremamente difíceis de identificar na prática. Só alguém muito experiente, que tenha muito conhecimento na área e experiência na tomada de depoimento infantil, na avaliação psicológica, é que vai conseguir detectar se é uma memória real e, portanto, a criança está sofrendo abuso, ou se estamos diante de falsas memórias, no caso, implantadas através da alienação parental. E aí a gente enxerga como é importante até a ética profissional, né, Luciana? Porque, como você explicou, os assistentes técnicos, eles são contratados pelas partes. Mas eu tiro pela minha profissão como advogada de família, sempre que eu atendo um casal em divórcio ou que já se divorciou e está num litígio de guarda, eu deixo bem claro para o casal ou para a pessoa que me procura que eu estou sendo contratada por ele, mas o meu cliente é a criança. A minha preocupação principal sempre é a criança, porque a gente tem que ter, e a gente enquanto advogado, a gente tem essa prerrogativa de não atender abusadores. Abusadores que eu falo não no sentido do abuso sexual, mas no abuso psicológico. Veja, se eu pego um cliente e esse cliente pratica atos de alienação parental, é o meu dever ético tratar esses atos, não tratar psicologicamente, mas indicar ao meu cliente que ele está praticando uma conduta de alienação parental e que se aquela conduta permanecer, eu vou renunciar à causa, eu não sou obrigada a participar daquilo. E aí o papel dos assistentes técnicos, mesmo contratados pelas partes, eles têm que ter a conduta ética, porque a criança é um ser que demanda de proteção de todo mundo. Por isso que eu falei no começo que não só os pais têm que se preocupar com a proteção da criança. E a gente fala muito de proteção, e é muito claro na lei. A criança ela tem a absoluta proteção integral, a prioridade na proteção. Isso aí a gente enxerga na lei em diversos momentos, em diversas legislações diferentes. Então, acho que o advogado é a primeira pessoa, talvez, a primeira pessoa externa que tem esse contato e que talvez consiga visualizar os atos de alienação acontecendo. E aí, ou barrar aquilo ali, ou encaminhar aquilo ali para um trabalho conjunto com o psicólogo. E aí eu acho que talvez a única crítica que eu tenha à legislação atual seja essa. O que de jeito nenhum faz com que ela seja revogada. Ao contrário, ela pode ser melhorada. A minha crítica é que quando essa lei foi aprovada em 2010 pelo então presidente, um dos artigos dessa lei ele foi vetado. E esse artigo ele permitia a mediação familiar. Veja você, foi vetado porque supostamente seria um direito indisponível, sobre o qual não poderia ser transigido, mas como eu não enxergo a melhor forma de se resolver um conflito familiar que não a mediação. Um terceiro que possa participar, que possa indicar, que possa tentar chegar a um consenso entre as partes. E aquilo ali, eu sempre levo também para os meus clientes, que é a melhor forma possível de você resolver um consenso familiar. É melhor do que um terceiro juiz impor para você as medidas. E aí, dentro da tua explanação, eu acredito que talvez uma criança que esteja na primeira fase ou talvez na segunda fase da SAP, ela seja plenamente o caso de se trazer isso para uma mediação. E por mais que a lei não tenha sido aprovada com esse artigo, eu entendo que se pode fazer isso, porque hoje a mediação ela é incentivada em todas as esferas do judiciário.
Então, eu acho que uma criança que ainda está nessa primeira e nessa segunda fase, ela tem que ser levada esse caso tem que ser levado à mediação para que aquilo ali não piore. Porque, veja, o único prejudicado em tudo sempre é a criança. A criança é prejudicada durante o processo de alienação, porque foi alienada e ficou contra um dos genitores, e a criança é prejudicada depois, porque ou guarda aquela raiva do genitor, ou descobre que sofreu um processo de alienação e cria raiva com outro genitor, com o alienante, entendeu? Então, se, colocando em outras palavras, se a mãe praticou alienação com aquela criança durante a sua infância, a sua adolescência, quando a criança toma consciência daquilo, aquela criança que durante 15 anos, 10 anos, teve problemas com o pai, toma consciência, ela vai ter um sentimento de talvez culpa em relação ao pai e raiva em relação à mãe por ter praticado a alienação. E aí, uma coisa que sempre me perguntam, e que eu acho que é importante a gente tratar, é se essa alienação ela pode ser inconsciente. Sem dúvida. E eu acredito que na maior parte dos casos seja. Não talvez o objetivo de atingir o ex-cônjuge, mas o fato de estar prejudicando o filho, sem dúvida. Porque assim, se nós formos pensar e o alienador, ele está conscientemente utilizando o seu filho para prejudicar o ex-cônjuge, seria algo muito, muito patológico, né? Não que não possa existir. Existe, só que não é a maior parte dos casos. Então, é aquilo que eu até cheguei a comentar lá no início. E o desejo de se vingar é do ex-cônjuge e não do filho, né? Mas o filho acaba sendo esse instrumento. E isso que tu falaste, Camila, eu acho que é fundamental. O papel do advogado de identificar o início desse fenômeno. Porque ele é a única pessoa que certamente vai ser procurada nesse processo. Sim. O assistente técnico talvez não seja. O perito talvez seja, mas em que momento do processo? Em que estado? Talvez quando a coisa já esteja prejudicada, né? Quando já esteja irreversível, né? É como tu falou, a pessoa, esse filho, né? Essa criança, esse adolescente, ele praticamente tem que fazer o luto de um pai vivo. O professor Jorge Trindade sempre coloca isso, né? É um luto de uma pessoa viva. E aí, para quem não conhece, tem um documentário muito legal, que é A Morte Inventada. A Morte Inventada. Incrível esse documentário. Muito bom, assim, porque ele é real, né? São pessoas que passaram pelo processo de alienação parental, só que elas já são adultas, né? Adolescentes, adultas mais velhas, e elas falam dos estragos que tiveram nas suas vidas, né? Que foram os mais variados, contam fatos, como que as coisas foram acontecendo, e esses sentimentos que tu bem colocou são os mais comuns, né? De culpa por ter rejeitado o genitor e raiva em relação àquele que perpetrou a alienação parental, né? Então, esses danos que a criança sofre, dependendo do estágio que essa alienação chegar, muitas vezes não vai ser possível recuperar. Mas o advogado tem um papel, sim, fundamental de filtro, né? Por isso que é tão importante aqui os advogados que atuam na área de família tenham conhecimento da alienação parental, conhecimento aprofundado, para poder identificar, porque o advogado, como tu bem falaste, ele vai estar em contato com essa parte e vai saber se essa pessoa está sendo vítima ou então autora da alienação parental. E eu concordo plenamente contigo. Eu não trabalharia num caso como assistente técnica assessorando alguém em quem eu não acredite estar com a razão. Com a razão no sentido de, bom, se a pessoa
está praticando abuso sexual, bom, eu certamente não vou participar disso. Mas para isso eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que conhecer como eu falei antes, essa avaliação ela é muito complexa e aprofundada. Se ela não for feita de forma adequada, a chance de erro é enorme. Mesmo porque a gente costuma dizer, no direito, e acredito que puxado da psicologia, que a separação ela acontece muito antes do divórcio. Quando as pessoas buscam o judiciário para colocar aquilo ali de uma forma de formalizar aquela separação, na verdade a separação ela já aconteceu meses, talvez anos antes. E durante todo aquele processo de briga e de desentendimento, os filhos são colocados muitas vezes no fogo cruzado. E aí, durante todo esse momento, a criança sofreu alienação. Quando chega no judiciário, pode ser até que já chegue numa fase de irreversibilidade. E eu vi aqui uma pergunta, eu não entendi muito bem, Guerra, a tua pergunta. É possível fazer uma perícia do julgador? Não entendi muito bem. Se tu puder reformular, eu não passei aqui. O judiciário... Assim, Guerra, sobre essa questão do judiciário proteger a mulher, eu não vou entrar muito no tema, porque não é a abordagem da nossa live de hoje, mas a gente com certeza pode fazer outras em outros momentos. O que acontece é que existe uma cultura patriarcal no Brasil, que as crianças elas são ligadas à mãe, e não por uma escolha talvez da mãe ou até da própria criança, mas da criação. Existe a cultura ainda do pai ser o provedor, daquele que sai para trabalhar e sustenta a família, e a mãe que fica em casa cuidando das crianças. E mais, existe essa cultura tanto para as mães que saem para trabalhar, porque você vê que a mulher ela acaba acumulando vários papéis. Então, não existe nenhuma previsão legal que diga que a criança, no momento do divórcio, vá para a mãe e não para o pai. Mas isso acaba acontecendo por uma questão de criação. Eu, particularmente, já peguei casos, e não foram poucos, que a criança ficou com o pai. Foi por uma escolha, um consenso, a criança realmente tinha mais vínculos com o pai, preferiu ficar com o pai e a guarda é compartilhada. E aí a gente pode marcar uma outra live, Luciana, para poder falar também sobre esse assunto, para a gente não fugir um pouquinho aqui. Eu vi também que teve uma pergunta, Luciana, que agora eu estou um pouco perdida, mas... Eu vi que teve... sobre... Não, pode falar. Sobre a sintomatologia. Isso, exatamente. Eu ia falar agora também. Então, assim, os sintomas que a criança que sofre alienação parental apresenta são os mais diversos. Então, nós temos desde a depressão, sintomas depressivos, até a agressividade, passando por medos, ansiedade. Então, muitos sintomas são possíveis de aparecer. Porém, normalmente aparece queda no desempenho escolar, aparecem sintomas, doenças psicossomáticas, a gente diz, que são problemas fisiológicos, mas em decorrência dos problemas emocionais. Temos, assim, desregulação de sono, apetite, são coisas, assim, mais comuns, que às vezes as pessoas podem atribuir a outros fatores, mas que estão ligados a um sofrimento emocional. Tem que ficar atento a, por exemplo, comportamentos da criança quando ela, nessa transição de uma casa para outra. Ou então, quando um genitor fica perguntando a respeito da vivência dessa criança na casa do outro genitor, né? Sim. Ou então, o pai pergunta, e o que tu faz com a tua mãe no final de semana? Teu pai tá namorando? Onde é que tu, né? Onde é que vocês vão? O que vocês fazem? Então, esse tipo de situação pode começar a dar elementos, né? Que juntamente com o advogado, em caso de estar em processo, ou então quem esteja assessorando, por exemplo, um terapeuta que esteja atendendo a criança, ou que esteja atendendo a mãe ou o pai, que possa ficar atento para identificar esses pequenos sinais de que possa estar havendo esse sofrimento dos filhos em virtude da alienação parental.
Uma coisa que é muito comum a gente ver, e eu já ouvi, acho que 99% dos meus clientes litigiosos, porque eu atendo muito cliente que vem no litígio e eu consigo transformar num consensual, sabe? Mas 99% dos meus clientes litigiosos, eles chegam dizendo, mas é porque na minha casa tem regras. A criança acorda essa hora, ela tem uma alimentação regulada durante a semana, no final de semana eu deixo um pouquinho mais. Quando vai para casa do outro genitor, aí ela desanda, ela pode tudo, a criança faz tudo, e isso talvez seja também um começo da alienação. Eu acredito que isso aí seja um passo. Não necessariamente isso vai ser alienação, mas digamos que é um degrau e fica muito próximo de chegar, né? A criança criar aversão ao outro genitor. Sim, é porque assim, nós temos que entender, aí tu levantou uma questão bem importante também, que a criança, ela vai manipular os pais, né, nesse aspecto. Isso é natural. Qualquer criança faz isso. Manipular em que sentido? Ela vai dizer no pai que lá na mãe ela consegue fazer tal coisa. Na mãe ela vai dizer que no pai ela faz a outra coisa. Para conseguir os benefícios, seja ficar no celular, jogar no computador, dormir até mais tarde, dormir no quarto dos pais, comer coisas que não são saudáveis. Exemplos, assim, mais comuns do dia a dia que costumam acontecer. Então, a criança também vai jogar. E por isso que a questão da comunicação entre esses pais é fundamental que se mantenha um mínimo de comunicação e consenso. Porque são duas residências diferentes, são novas famílias, muitas vezes, se essas pessoas voltarem a ter outros relacionamentos, o que costuma acontecer. Mas é fundamental que esses ex-cônjuges continuem sendo o que eu chamo do casal parental, né? Que é o quê? Eles não precisam ser amigos, eles não precisam se gostar, mas eles têm que se respeitar e conseguir conversar sobre aquele ser que eles fizeram juntos, né? Que eles têm em comum. Aquele ou aqueles, pode ser mais de um filho, né? Porque tem que ter uma diretriz nessa educação. Tem que ter decisões básicas comuns para que essa criança siga com referências ao longo da vida. Então, é fundamental que ela mantenha o convívio com o pai e com a mãe, na medida do possível. Sim, porque o papel materno e paterno são diferentes. Mas regras comuns são importantes também, para exatamente estabelecer, assim, referências, rotinas, ideias comuns, assim, valores comuns. E para isso que a mediação é o melhor caminho. É o que a gente costuma escutar, né? Que existe ex-marido e ex-mulher e não existe ex-pai. Né? No direito a gente fala, a gente termina a conjugalidade, mas não termina a parentalidade. Não existe você abandonar o filho. E na verdade existe, mas também é um assunto para outra live. Outra questão que eu acho muito importante, e talvez não tenha ficado clara na lei, mas que dentro da nossa interpretação do sistema todo a gente pode levar, que é o que eu tenho lido bastante sobre alienação familiar. Né? Porque a gente vê que a lei trata que os avós, os tios, eles podem ter a figura do alienante, mas a gente sempre vê que o alienado seria um dos genitores, quando na verdade na prática a gente sabe que a situação ela não é bem assim, né? Podem existir casos de um dos genitores, na verdade, alienar a criança em relação a um dos avós, ou o pai alienar a criança em relação aos avós maternos, ou até em relação aos avós paternos, né? E a lei ela não traz uma previsão expressa nesse sentido, mas não significa que o judiciário não vá aplicar, porque tudo volta para aquela proteção integral da criança, né? Uhum. Sem dúvida. É por isso que nós falamos da complexidade do fenômeno, porque tanto os autores
quanto as vítimas do processo podem ser as mais diversas pessoas que estão em contato com essas crianças e esses adolescentes. Daí, volto a frisar a importância da perícia psicológica e do estudo social também. Não falando só da psicologia, mas o trabalho do assistente Sim. social enquanto perito também é fundamental, que ele vai lá, ele observa, né, em loco as relações dessa criança e pode opinar também tecnicamente, auxiliando o juiz, como tu bem disseste, que é quem tem que, ao fim e ao cabo, determinar como assim vai ser resolvida. E até respondendo aqui um pouco da pergunta do Guerra, tanto a audiência da criança judicialmente, porque dependendo da idade a criança pode ser ouvida judicialmente, como a perícia dessa criança, ela é feita sem a presença dos genitores. E os genitores também têm que ser ouvidos. Então, assim, Guerra, não haverá, pelo menos busca-se que não haja, uma interferência do genitor naquele momento da perícia. Não tem como a gente fazer uma total dissociação disso, porque não existe como judiciário, não existe como a lei promover esse controle. Mas isso não quer dizer que a lei seja falha. Quer dizer que a lei ela sempre vai atrás das mudanças da sociedade. Então, veja, atualmente o que a gente acompanha é um movimento de psicólogos, de assistentes sociais, de todo o aparato judiciário, de assistência a melhorar os quesitos de perícia, a estudar mais a formação, não é isso, Luciana? Para que evite esse tipo de manipulação. Tanto nas perícias de alienação parental, como em qualquer outros casos. E aqui a Ana Paula fez um comentário que é muito pertinente, de conversar sobre essa rotina. É por isso que eu sempre busco fazer essa mediação prévia, extrajudicial. E que a lei, no meu ver, ela foi falha ao não prever a mediação. Porque a ideia é que os direitos da criança eles não poderiam ser negociados. Mas, na verdade, uma mediação ela não se trata de negociar. Ela se trata não somente de negociar, ela se trata de tentar achar o que seria melhor para aquele seio familiar. Porque, veja, uma criança que tem uma reversão de guarda, uma criança que tem uma reversão de guarda ou até uma alteração de residência, por si só, já sofre com o efeito daquilo. Entendeu? Ela deixa de sofrer com o efeito da alienação, mas ela sofre com o que a lei trouxe para prevenir, para tentar diminuir. Então, a criança, ela sofre de todas as formas. O ideal mesmo é que, e aí é uma opinião bem pessoal minha, e eu até indico para alguns clientes, Luciana, porque eu acho importante, é que esse tratamento da família, ele seja feito previamente. Eu acho que, como a família se desfez num divórcio e a parentalidade continua, eu acho que os pais, eles merecem fazer um acompanhamento, seja com um terapeuta, um psicólogo, seja buscando um auxílio mesmo de um terceiro que seja capaz de intervir naquela situação para que a criança saia o menos prejudicada possível. O ideal seria esse, né, Camila? Que esses pais buscassem o acompanhamento profissional do psicólogo para essas crianças, porque o processo já é difícil para os adultos que tomam essa decisão elaborar todas essas mudanças decorrentes do divórcio. Mas para então isso é muito mais difícil. É impossível? Não, pelo contrário. Eu sempre digo, eu uso a minha expressão, né, divórcio do bem, porque o divórcio pode sim ser do bem, no sentido de ser a melhor solução para todos. Bom, esse casal não está mais se dando bem junto, vamos, se separam. Só que os filhos, eles podem continuar, como tu disse, tendo filhos, tendo um pai, tendo uma mãe, mesmo que eles não estejam na mesma casa, e terem uma convivência muito boa. Melhor, talvez, até do que tinham antes desse divórcio, diante dos conflitos desse casal. Mas o acompanhamento psicológico é uma das principais ferramentas que esse ex-casal tem para proteger os filhos. Eu sempre indico, né? Porque eu acredito que esse olhar do profissional também vai ser
uma, uma ferramenta extremamente útil na detecção dos primeiros sinais de uma alienação parental quando for o caso de ela acontecer. Né? Uhum. Eu vi aqui que alguém comentou sobre sintomas de ansiedade, e aí uma das questões, e aí já indo para o lado da psicologia, né, seria que o não tratamento dessa síndrome, desse sintoma, poderia perpetuar isso. O comportamento que os filhos receberam dos pais, eles aplicarem nos próprios filhos, isso virar um ciclo, né? Não haver um tratamento, não haver uma ressignificação daquilo ali, e aquilo ali continuar se repetindo, que na verdade eu acho que é uma coisa que a gente vê em quase todas as situações, né? É um comportamento repetido do que veio dos pais, talvez do que veio dos avós. Sim, na verdade, são os modelos aprendidos, né, de relacionamento. Quando a criança está em formação, a referência que ela tem são os pais. Então, isso da alienação parental ser perpetrada depois por quem sofreu, por quem foi vítima dela, é uma das consequências, sim, que a literatura aponta. Além da maior tendência a desenvolver transtornos psicológicos dos mais variados na vida adulta. Então, não é porque a criança talvez não tenha demonstrado sofrimento à época do divórcio, que ela não vai ter depois problemas na adolescência ou na vida adulta, em outros momentos da vida dela. Então, isso também é importante a gente destacar, né? Que as consequências elas vão se estendendo ao longo da vida desses filhos. Na verdade, até sanções que a lei impõe, né, que eu chamo de sanções porque é o que a doutrina costuma chamar, mas até essas medidas que a lei impõe não são diretamente, não interferem diretamente no alienador. Exceto uma multa, uma advertência, mas todas elas interferem, na verdade, na vida da criança, né? E aí muitas pessoas me perguntam se a alienação parental seria crime. Crime, uma infração realmente penal com uma punição de prisão, eventualmente, e a lei, quando ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela tinha a previsão de que seria crime a alienação parental, mas isso foi vetado. Então, a alienação parental, hoje em dia, ela não é tratada como crime. Agora, existem várias condutas no Estatuto da Criança e do Adolescente que elas podem, em alguns momentos, serem similares àquela conduta de alienação parental que a criança está sofrendo e o alienador ser punido por aquilo. E também existe o crime de desobediência, né? Numa situação, por exemplo, que a guarda seja estipulada, seja regulamentada a visita e um dos pais, um dos genitores está impedindo o convívio. Aquilo ali é uma desobediência de uma decisão judicial e incide no crime de desobediência. Mas o crime em si da alienação parental, infelizmente, no Brasil não tem. O que eu acho que talvez prejudique, sabe, Luciana? Porque eu vejo que o brasileiro ele funciona muito na base da sanção. O que não tiver uma sanção, o que não pesar ou no bolso ou na liberdade, o brasileiro acaba meio que levando na brincadeira. Sim, é aquilo que alguém colocou nos comentários lá no início, que no Brasil tem lei para tudo, porque se não tiver algo específico, parece que não se adota nenhuma providência concreta, né? Então, assim, de fato, não há previsão como um tipo penal, alienação parental, mas como tu disseste, em se tendo vontade legal, digamos assim, para quem executa, de punir, penalizar essas atitudes, existe todo o arsenal legislativo que pode servir de base, como tu bem colocou, Sim. né? Camila, assim, ó, nós temos poucos segundinhos aqui. Estamos encerrando, então. Eu acho que, não sei se, acho que não vai nem dar tempo da gente se despedir, se tem que encerrar com a outra. Tem que encerrar rápido para salvar a live. Obrigada, Luciana. E vamos marcar uma próxima para falar de temas que ficaram aí por responder. Pessoal, já está combinado. Nos chame no privado, estamos à disposição.